Olá pessoal, o propósito desse vídeo é que ele fique arquivado para que vocês possam estar revisando os conteúdos que nós estamos trabalhando, para que fique melhor o entendimento de vocês para a realização das atividades e das avaliações. Então nós começamos a trabalhar um assunto chamado fração. Vocês já estão familiarizados com esse assunto e nós vamos começar trabalhando a fração como representação de uma parte. Então a ideia principal é a seguinte: nós temos essa figura aqui e essa figura ela foi dividida em um total de 8 partes. E nós destacamos aqui de vermelho 5 partes dessa figura. Então, como vai ser a nossa fração que representa as partes que estão destacadas ou que estão pintadas? 5 sobre 8. 8 será o denominador e o 5 o numerador. Então vocês estão vendo que o numerador vai ser o número que vai ficar em cima e o denominador vai ser o número que vai ficar embaixo na minha fração. Por que que o meu denominador é 8? Porque 8 é o número total de partes que foi dividida a figura. Por que que o meu numerador vai ser 5? Porque 5 é o número de partes coloridas que foi aqui destacado. E nessa fração eu quero representar as partes que estão destacadas, que estão pintadas. Por isso que o numerador vai ser o número 5. Se fosse o contrário, se eu quisesse representar as partes que não estão pintadas, seria 3, porque são 3 que não estão, sobre o total, que é 8. Certo? Então é isso. Vamos então aqui a esse outro exemplo. Eu tenho essa figura em formato de círculo que eu dividi em 4 pedaços, ou em 4 partes iguais. Então, total de partes iguais, 4. Destaquei aqui uma parte, pintei só uma. Então, a minha fração vai ser 1 sobre 4. 1 será o numerador, a parte que eu destaquei, e 4 é o total. Se eu quisesse também representar a parte que não está pintada, as partes que não estão pintadas, 1, 2, 3. 3 sobre o total, 4, certo? Então essa é a ideia inicial de fração como representação de uma parte, certo? Se eu quisesse, por exemplo, fazer mais um exemplo aqui. Pegando essa figura e dividindo ela em um total de 4 pedaços, de 4 partes iguais. Eu já sei que o meu denominador vai ser 4. Então eu quero representar as partes que estão aqui, ó, destacadas, pintadas. Das 4 eu pintei 2, então 2 vai ser o meu numerador. Então 2 sobre 4, ok? Passando então para a leitura das frações. É muito importante nós sabermos ler corretamente as frações. Primeira coisa, eu vou ler o número de cima e depois o número de baixo, observando o seguinte: o número de baixo ele vai ter algumas peculiaridades, tá? Nessa fração aqui, a minha leitura vai ser da seguinte forma: 1 meio. Quando eu tenho o numerador, ou melhor, o denominador sendo 2, ele vai ser chamado de meio. Então 1, o de cima, meio, o 2 embaixo. Nesse exemplo B, 5 sétimos. 5 sétimos. Aqui, 3. E observe o denominador, é 10. Então vou chamar de décimo. Décimos. 3 décimos. Quando for 10, é décimos. Quando for 1000, milésimos. Quando for 100, centésimos. Sempre
fazendo essa observação. E todas as vezes que passar de 10, que não for 100 nem 1000, eu vou ler da seguinte forma a fração. Por exemplo, 3 sobre 12. 3, 12 e acrescento avos. 3, 12 avos. No exemplo é 15 centésimos. É o 100 como denominador, centésimos. Ok? Bem simples. Vamos então a alguns exercícios. Responda. Que fração do ano representa 5 meses? Então, se a gente pensarmos o seguinte, em um ano, qual é o total de meses que a gente tem? 12 meses. Então, eu quero representar em forma de fração só 5 meses. Então, a ideia que eu tenho é a seguinte, no meu denominador, eu coloco o total. O total é quem? 12. E em cima eu coloco só quem eu quero representar, 5. Então, essa é a fração que representa em um ano 5 meses. Esse é exemplo B. Que fração do dia representam 14 horas? Olha, em um dia, quantas horas eu tenho? 24 horas. Então esse é meu total de horas. E o meu total fica embaixo, no denominador. Quem eu quero representar? 17 horas. Então a fração do dia que representa 17 horas é 17, 24 avos. Aqui 5, 12 avos. 17, 24 avos. Exemplo C. Que fração da semana representa 4 dias? Em uma semana eu tenho quantos dias? 7 dias. Então vai ser o meu total. A minha fração vai ficar assim, total embaixo, 7 dias. E em cima, aquilo que eu quero representar, 4 dias. Então a fração da semana que representa 4 dias é 4 sétimos. Exemplo 2. Escreva as frações. Essa a gente fez até na aula. 1/2. Vocês viram que 1/2, 1 em cima. Meio eu sei que é o 2. Beleza? 5, 22 avos. 5 em cima, 22 avos no denominador. 9 décimos. 9, numerador, décimos. É o 10 como denominador. 15 terços. O 15 como numerador e terços eu sei que é o 3, que vai ser o meu denominador. Então, quando pedir para você passar do por extenso para na forma de número, você vai entender que esses que vêm primeiro são os numeradores e esses nomes que vêm depois vai ser os denominadores. Exemplo 3. Escreva as frações por extenso. Então aqui a gente vai fazer o contrário do exemplo anterior. 2 sobre 3 é o que? 2 terços. 10 sobre 15. 10. 15. Passou de 10. Não é 1000 e nem 100. Eu tenho que acrescentar o avos. Então 10, 15 avos. 15 sobre 10. 15 décimos. Eu tenho que lembrar que o 10 eu coloco décimos. O 100 eu coloco centésimos. E o 1000 eu coloco milésimos. Então, pessoal, eu quero que esse vídeo fique só 10 minutos, mas já dá para vocês revisarem os conteúdos que a gente vai apresentando aqui nas aulas, certo? Até mesmo para ficar aqui arquivado, caso vocês queiram depois revisar, rever. Então, bons estudos, até a próxima aula.